você tem uma ideia super bacana, passar horas pensando nela, desenvolvendo ela na sua cabeça, criando cenas inimagináveis nela, e você não sabe como colocar ela no papel, você não sabe como desenvolvê-la e transformá-la numa história de verdade, num livro, num roteiro, em um filme. Acredite, você não está sozinha. Eu também já passei por isso. Oi, eu sou a Amanda, eu sou escritora de fantasia e eu adoro falar sobre livros. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada de como eu saí apenas das ideias na minha cabeça para a publicação. Se você é novo no canal e não me conhece, prazer, eu sou a Amanda, como eu disse, escritora de fantasia. Publiquei esse livro já tem um ano, As Crônicas de Zurich, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi o meu processo das ideias na minha cabeça até chegar ao produto final, que é o livro físico. Hoje eu vou elencar alguns passos que eu identifiquei durante a minha jornada e que me auxiliaram aí no processo de escrita do meu primeiro livro, que é As Crônicas de Zurich, que já tem um ano de vida. Yeah! E vamos começar então, né? O primeiro passo que me ajudou muito a identificar que as minhas ideias não eram só apenas ideias passageiras, eram de fato ideias fixas, concretas, foi estudar sobre as estruturas narrativas. Eu comecei fazendo um curso, né, de storytelling, e durante esse curso eu vi a jornada da heroína, do herói, e a estrutura de 3 atos, que é inclusive a que eu uso no meu livro, As Crônicas de Zurich. Por que é importante a gente saber das estruturas narrativas? Porque as estruturas narrativas, elas nos ajudam a organizar as nossas ideias e transformá-las nelas numa sequência de acontecimentos, que é o que acontece em toda a história. Você não vai contar uma história sobre um homem que vai à Lua sem contar desde o início dele, de onde surgiu essa vontade dele de ir para a Lua e como ele chegou lá, né? Então a gente sempre tem que escrever os acontecimentos de forma linear, isso da forma mais básica, né? Porque a gente tem estruturas em que temos o presente acontecendo e o passado, flashbacks, né? E outras estruturas. Mas basicamente, eu, Amanda, comecei com a estrutura de 3 atos, que é basicamente a redação de Enem, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a jornada do herói, que é muito usada em livros de fantasia e super-heróis, como a Marvel, por exemplo. A segunda dica que eu dou e que me ajudou muito foi fazer o planejamento do livro. Tá certo que nem todo mundo consegue fazer planejamento, ninguém consegue seguir a risca e nem deve, gente. Mas o planejamento, ele ajuda muito a gente a entender a nossa própria história, conhecer os nossos próprios personagens e nos auxiliar durante a escrita, porque acreditam ou não, a gente não pode escrever e não vai conseguir escrever sempre quando estiver inspirado. A gente tem que ter disciplina para escrever. Então, fazer o planejamento da sua própria história, ela vai te ajudar muito a entender o que você quer contar, para que você quer contar essa história, tá? E dar aí coesão no começo, meio e fim dela. Planejamento não tem uma regra específica. Você pode começar fazendo a ficha de personagem, para conhecer o seu personagem, você coloca ali tudo sobre ele, né? Ele é o principal, se ele é secundário, se ele é terciário, se ele é só um figurante. Você coloca ali as características físicas dele, você coloca as habilidades dele. Do que ele tem medo? Ele é invencível? Ele tem poderes? Ele tem ponto fraco? Durante esse planejamento, a gente também faz a construção do mundo, que seria basicamente o world building, né, em inglês, que é ali a ambientação desses personagens. Eles estão no mundo de fantasia? Tem sistema de magia? Como é esse sistema? Eles têm tecnologias avançadas numa ficção científica? Quais são as leis que regem este mundo, se for uma distopia, sabe? Todos esses elementos podem parecer que você está perdendo tempo, mas você está apenas organizando as suas ideias, aprendendo sobre a própria história e conhecendo seus personagens. Nem todos os autores conseguem fazer isso de forma metódica, né? Inclusive a gente tem 2 separações muito comuns no mundo, que é os escritores jardineiros e os arquitetos. Os arquitetos, eles planejam basicamente tudo até o momento em que o personagem vai chutar pedra X em cena tal. E o jardineiro não. O jardineiro, ele gosta normalmente apenas de
Vou deixar as ideias fluírem e irem fluindo. Normalmente os jardineiros eles demoram muito mais para escrever um livro porque eles só querem escrever quando estão inspirados. E basicamente eu, Amanda, não recomendo que você faça isso, escrever só quando está inspirado. Você precisa criar uma rotina, uma disciplina para escrever. Uma coisa que me ajudou muito foi fazer também cursos, né? Pequenos cursos, participar de palestras relacionadas à escrita criativa, contadores de história, storytelling. Todas essas oficinas, elas me auxiliaram muito. Ah, Amanda, mas eu não tenho dinheiro para ficar pagando esses cursos e participar dessas oficinas. Tem muito conteúdo grátis na internet. É só você pesquisar, ter um pouquinho de paciência e pesquisar. Um bom escritor é aquele que nunca para de estudar. Na verdade, isso serve para qualquer área da vida, né? Mas, aplicando aqui no nosso mundinho da escrita, estudar é fundamental. Um escritor, ele nunca vai parar de estudar. Que isso é uma outra dica que eu dou. Você, como um escritor da língua portuguesa, você tem a obrigação de saber as regras gramaticais. Claro, ninguém vai ser expert. Gente, eu não sou expert. Inclusive, quando eu escrevi o meu livro, quando foi passar para revisão ortográfica, eu tinha mais de 5.000 erros. E tá tudo bem, sabe? Só que quanto mais a gente estudar a língua portuguesa, mais domínio a gente vai ter sobre ela e a gente vai conseguir escrever sobre a nossa história com uma maior destreza. Então, estude o português. Fora que participar dessas oficinas e desses cursos de escrita criativa, eles vão te ajudar muito a criar um networking. Porque, gente, escrever acaba sendo muito solitário, porque é basicamente você e sua cabeça e as suas ideias. E aonde você está escrevendo, seja um computador, seja um caderno. Então, ter uma rede de amigos no meio é muito bacana, porque você tem com quem dividir as suas ideias, você não se sente tão sozinho, né? E acaba que um escritor ali ajuda o outro a manter o ritmo de escrita, né? Você lê o que o amigo escreveu, ele lê o que você escreveu, e assim você fortalece uma comunidade de escritores, né? E, claro, te auxiliam no momento do lançamento, porque você lança o livro, é muito difícil você lançar, ainda mais no mundo independente. Se a gente não tiver uma rede de apoio, não tem condições financeiras para pagar marketing, para pagar influenciadores, o seu livro pode sim acabar flopando. Então, eu recomendo muito que vocês façam esses cursos, participem mais desses grupos de escrita, para criar ali uma comunidade não só de futuros leitores, mas de amigos escritores em geral. Outra dica muito bacana, que é para quem está começando e nunca publicou nada, não tem noção nenhuma de como publicar, eu super recomendo que você participe de antologias, que são praticamente pequenos contos de vários autores num grande livro. Eu, por exemplo, o meu primeiro texto que eu publiquei foi nessa antologia, Fragmentos de Ilusão. O meu texto aqui é Selene Hill. Ele é um conto de terror e suspense. Ele é bem curtinho, deu coisa de 4 páginas. Aqui neste livro, como eu disse, é uma antologia, tem mais contos de autores aqui, mas é um ótimo começo para você que não tem ideia de como publicar, porque uma antologia, ela vai te dar uma noção de como é escrever com prazos, passar por uma betagem, né, que são pessoas que vão ler e vão avaliar o seu livro, a revisão ortográfica de como você vai entender, nossa, eu erro bastante no português, nossa, eu tô bem no português, e até a publicação, né, que é, vamos fazer a diagramação, vamos fazer a escolha de capa, vamos fazer o lançamento, vamos fazer a impressão. Então, participar de antologias é muito bom, é uma experiência maravilhosa que eu acho que todo mundo tem que passar, independentemente se você seja um escritor iniciante ou já profissional. Antologias, elas são muito gostosas, tem aquele fortalecimento de amizade entre escritores, né? E também você tem a experiência de ter mais um livro publicado. Claro que são textos menores, mas já ajuda muito. E também já dá um gostinho ali de como é publicar e ter um texto seu publicado num livro físico. E a dica principal, que assim, disparada, a melhor de todas, assim, do que eu já falei aqui e que eu tento aplicar até hoje na minha vida, é senta a bunda na cadeira e escreve.
Gente, não adianta nada você ter ideias maravilhosas na sua cabeça, você passar horas estudando sobre estruturas narrativas, fazendo desenvolvimento do seu mundo, da sua história e fazendo fichas incríveis de personagens, até ilustrações, se você não senta na cadeira e escreve a sua história, sabe? Se você não tiver a disciplina de sentar e escrever, a sua história, eu sinto muito, ela nunca vai nascer. Então, se você quer ter a sua história publicada algum dia, nem que seja e-book, num Wattpad da vida ou físico, você tem que sentar e escrever. Eu já enjoei de ver em grupos de escritores da galera passando 3, 4 horas conversando, falando das suas próprias histórias, mas eles não sentam e não escrevem. Passam 2, 3 meses, 6 meses sem escrever nem sequer uma linha, uma frase, gente. Então, você quer escrever? Quer ser um escritor? Você tem que colocar na sua rotina pelo menos 10 minutos diários para você escrever. Acredite, não é difícil. No começo parece que é complicado, mas conforme você vai pegando o ritmo, você vai pegando o gosto. Então 10 minutos diários no seu dia é suficiente para você escrever o seu livro. O Neil Gaiman, que é o autor de Coraline e tantas outras obras maravilhosas que tem por aí no mercado, ele escreveu Coraline apenas 50 palavras por dia. Vocês têm noção do que é 50 palavras por dia? É literalmente uma frase, um parágrafo, dependendo do que é. Às vezes é só uma fala de um personagem, 50 palavras. E saiu o livro da Coraline. Então, se você quer escrever, você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas que eu dei com base na minha experiência. Claro que a gente pode passar horas falando a respeito, porque o mundo da escrita, ele é muito profundo, ele é gigantesco, né? Mas essas aqui são as dicas para você que está começando, e assim como eu também, né? Apesar de eu já ter um livro publicado, eu ainda tenho muito a aprender, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu joinha, se inscrevam no canal. Se tiverem interesse em conhecer o meu livro, eu vou deixar os links aqui na descrição. E é isso, um beijo e até a próxima!